Emelec, Adi Baruch Hashem, Abi Yahu, o reino. Galera, uma polêmica que está gerando entre católicos, cristãos, evangélicos e até mesmo remanescentes é sobre o fato de Shaul Rachalia, ou como é conhecido o apóstolo Paulo, ter entregado alguns homens a Satanás. Algumas mensagens na Bíblia falam sobre isso. E vocês, o que acham? O homem ou o cristão, tá entendendo? Ou o crente, vamos dizer assim, o crente em Yahushua HaMashiach, que é o remanescente de Yahweh, ele pode ou deve entregar alguém a Satanás? Vamos para mais um vídeo? Então, galera, o que é que vocês acham? Então, uma passagem na Bíblia, várias passagens. Tem uma que Paulo fala que tinha um homem que estava praticando uma fornicação, e a fornicação era tão terrível que nem mesmo no meio do gentio você vê aquela fornicação. E que fornicação era essa? Ele estava tendo relação com a sua própria madrasta, ou seja, ele estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Tinha um cidadão na época também de Yahushua, na época dos apóstolos, dos talmidins e dos shilishim, que ele estava descaminhando a fé de alguns irmãos que criam em Yahushua, porque a galera estava dividida entre a lei e a bracha. A lei foi dada para Yehoshua, a bracha e a Emet vieram por intermédio de Yahushua HaMashiach. Então a galera estava dividida e por causa disso eles nem iam para a lei, nem iam para a bracha e ficava somente no pecado. E aí Paulo entregou esses caras a Satanás. E aí Satanás destruiu esses caras porque Paulo, com a autoridade de Yahweh, entregou-lhes a Satanás. Alguns também blasfemavam da fé, blasfemavam da bracha, blasfemavam da salvação em Yahushua HaMashiach, e Paulo entregou a Satanás para ser destruído. E aí a galera fica nesse impasse: deve ou não deve se entregar alguém a Satanás? Eu creio que muitos crentes mesmo ficam dizendo que não deve. Muitos crentes mesmo acham que não deve entregar ninguém a Satanás, porque ninguém tem esse direito. Mas Paulo, ele tinha autoridade para entregar qualquer um que se levantasse contra a obra do Eterno ou contra a pureza da igreja através de pecados e pecados terríveis, ou blasfemasse do Eterno e da sua salvação. Entendendo? Então, creio eu que talvez os crentes, os cristãos, os crentes evangélicos, os crentes católicos, os crentes cristãos não tenham essa tal autoridade, mas os remanescentes têm essa autoridade de entregar a Satanás qualquer que seja que se levantar contra a obra do Eterno. Tá entendendo? Paulo em Gato Preto, mas se alguém se levantar contra nós mesmos, tá entendendo? Se alguém dá uma fechada na gente no trânsito e ainda xingar a gente, se alguém puxar uma arma pra gente e assaltar a gente, levar nosso celular, e se algum vizinho xingar a gente, e se o filho do vizinho dar uma pedrada no meu telhado quebrar, e se um vizinho puxar arma para mim porque eu mandei ele baixar o som que estava incomodando, eu assisti minha TV, será que eu devo entregar ele a Satanás? Eu, Paulinho Gato Preto, entrego a Satanás, com uma condição. Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, quando ele entregou o cara que estava tendo relação com a madrasta, ele entregou o cara a Satanás para que Satanás destruísse só o corpo dele, mas que o espírito dele fosse salvo no dia de Yahushua HaMashiach. Então, esse cara foi privilegiado. Além dele estar fazendo desgraça dentro da congregação, que levou a Paulo se zangar com aquela congregação, porque estava vendo e aceitando e fazendo o que não estava vendo aquela situação e aceitando tudo calado. Entendendo? Paulo ainda entregou aquele desgraçado a Satanás, e Satanás só destruiu o corpo dele,
mas o espírito dele está guardadinho, voltou para Yarro, e Yarro depositou na mão de Yahusha, e Yahusha vai salvar ele no seu dia. Entendendo? Então, desde que você entregue alguém a Satanás, para que ele seja destruído só o corpo, mas que o espírito seja salvo um dia de Yahushua HaMashiach, eu creio que nós remanescentes, nós crentes em Yahushua HaMashiach, e que temos a palavra de Yahweh, temos autoridade de entregar qualquer um a Satanás. Entendendo? Como eu digo, volto a repetir, desde que seja entregue a Satanás só para a destruição do corpo, o espírito deve ser entregue a Yahushua HaMashiach para ser salvo no seu dia. Está entendendo? Emineu e Fileto, Alexandre, quando Paulo entregou eles a Satanás, ele não falou nada de salvação de espírito e só destruição do corpo. Ele simplesmente entregou a Satanás e acabou. Mas baseado nesse lado do adúltero descarado que estava tendo relação com a madrasta, entendendo? Então, baseado neste lado aí, eu creio que eu, Paulo Gato Preto, quando alguém se levanta contra mim, eu digo, seja entregue a Satanás, em nome de Yahushua HaMashiach, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Yahushua. Paulo, quando fez isso, ele estava ausente diante da congregação, porque ele estava preso, mas ele estava presente espiritualmente. Por carta, ele entregou o cara a Satanás e o cara caiu por terra. Então a gente pessoalmente é que não vai perder, tá entendendo? Essa profecia salvífica, tá entendendo? Só que, como tem muito crente que é tirado a santarrão, tirado a gostosão, tirado a bonzinho, acha que não deve entregar a Satanás qualquer pessoa, porque é um ser humano, tá entendendo? Mas xinga, como eu disse lá no vídeo no Facebook, xinga o marido de Satanás, xinga a esposa de Satanás, xinga o filho de Satanás, entendendo? Chama o filho, aquele diabinho, aquele satanásão que está lá em casa, aquele diabo, aquela desgraça daquela mulher que eu tenho dentro de casa, não aguento mais aquele Satanás, aquela lebara, entendendo? E na hora de entregar o inimigo a Satanás, acho que não deve entregar. Ah, mas Yahushua HaMashiach diz, ame os seus inimigos. Quando você entrega um inimigo seu a Satanás, você está amando ele, porque Satanás vai destruir o corpo dele, mas o espírito vai ser salvo. Você não sabe nem se você, que está tanto tempo remanescente, tanto tempo dentro de uma igreja evangélica, vai ser salvo. Mas aquele cara que você entregou a Satanás, em nome de Yahushua, para a destruição do corpo e para a salvação do espírito, ele vai ser salvo. Porque Yahushua vai salvar ele no dia dele. Tá entendendo? Então, se Yahushua mandou amar os seus inimigos, você está amando um cara que você está entregando a Satanás. Por quê? Porque ele vai ser salvo. Tá entendendo? Satanás só vai ter poder sobre o corpo. Tá entendendo? Sobre o seu corpo. Mas o seu espírito, e Satanás não vai ter domínio nem autoridade, porque o seu espírito volta para Yahweh e é salvo por Yahushua HaMashiach. Então, se vocês não quiserem entregar seus inimigos a Satanás, o problema é seu, eu entrego. Porque se na Bíblia está escrito que Paulo entregou, eu também, como Paulo, devo entregar. E se não é correto entregar ninguém a Satanás, é mais uma prova que a Bíblia é mentirosa, salafrária, safada e cheia de mentiragem. E só os manuscritos originais é que deve ser respeitado, que deve ser venerado, tá entendendo? E não essa biblinha aí que cada um escreve uma coisa, cada um renova uma coisa, cada um restaura uma coisa e fica uma baboseira e um bocado de crente aí, tudo andando parecendo um bocado de maluco, um bocado de maltrapilho, um bocado de ladrão, um bocado de prostituta, um bocado de cachorrinho aí, dizendo que é crente de mini saia, de brinco, pintada, mostrando as partes secretas, mostrando as pernas, mostrando decote de seio e dizendo que é cristão, que é serva de Deus. Então, por causa dessa Bíblia descarada que está sendo renovada e está sendo restaurada, que está essa cachorragem dentro do Evangelho. Mas se você é remanescente e guarda as Escrituras Sagradas, se nas Escrituras Sagradas está escrito que Paulo entregou a Satanás os homens que estavam atrapalhando a obra de Yahweh, eu também posso entregar a Satanás, porque eu sou a obra de Yahweh. E quem tentar me atrapalhar vai se ver com Satanás. Mas no dia da salvação, a sua salvação é garantida.
Então, quanto mais pessoas você entregar a Satanás, mais pessoas vão ser salvas para o reino de Yahweh. Entendendo? Eu creio que Satanás nem gosta quando alguém diz assim, ó, seja entregue essa pessoa a Satanás, porque Satanás quer alma para ele. Mas quando você entrega em nome de Yahushua, para que Yahushua salve essa alma, aí Satanás não gosta, porque ele sabe que isso vai destruir o corpo. Mas o espírito vai ser salvo no dia de Yahushua HaMashiach. Então eu creio que Satanás nem gosta, porque ele sabe que se ele entregar 10 pessoas a Satanás por dia, são 10 pessoas salvas, 10 pessoas que sejam entregues a ele por dia, são 10 pessoas salvas por Yahushua HaMashiach. Entendendo? Então eu creio que Satanás faz de tudo para não destruir essa pessoa, porque sabe que ela vai destruir, mas não vai se apoderar do espírito dela, entendendo? Porque o espírito dela já é de Yahushua HaMashiach. Entendendo? Então você analisa um fornicário, um prostituto, um adúltero, tá entendendo? Um papador da mulher do próprio pai sendo salvo, porque Satanás destruiu ele, mas a salvação em Yahushua HaMashiach foi garantida. Então, a graça do Eterno fique com todos. Se vocês não concordam, é problema de vocês. Eu concordo, tá entendendo? E quem concorda comigo, compartilhe, tá entendendo? Se inscreva e ajude o nosso canal a crescer, porque tem muitas novidades aqui. E outra, digo sempre, estou aqui para aprender, viu? Não estou aqui para ensinar nada. Então, se alguém tem uma fonte mais profunda que prova que realmente essa mensagem é diabólica, entendendo que Satanás não pode destruir ninguém sem que o espírito seja salvo por Yahushua, joga para cá que eu vou abraçar, e se for do Eterno, eu volto de novo e faço outro vídeo, ó, galera. Aquele vídeo que fala sobre entregar o homem a Satanás não procede porque foi achado o manuscrito assim, assim, assado, e a partir de hoje eu não entrego mais ninguém a Satanás. Que assim seja, mas por enquanto, quem atravessar o meu caminho vai ser entregue em nome de Yahushua a Satanás, para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia de Yahushua. Shalom.